únicos que viram o Egito e estão vivos aqui são Moisés, que vai morrer agorinha, e Jefoné e Josué. Por quê? Porque Jefoné e Josué fazem parte daquela comitiva que foi lá espionar a Terra Santa, e eles voltaram, e quando eles voltaram, eles falaram: a terra é boa, os outros 10 ficaram inventando calúnia. E aí os 10 morreram, ficaram os 2. Esses são os 2 únicos que vão escapar. Então Josué, como um dos mais velhos aqui deste povo, vai liderar esse povo. O Josué, que antes era o garotinho, que andava com Moisés ajudando Moisés, agora é um homem e vai ser o ancião que vai guiar esse povo até os seus 80 anos de idade. Certo? Então vamos ver no que vai dar isso aqui, né? No meio desse rolê todo, o que está acontecendo aqui? O autor de Números já está nos preparando para a divisão de terras e nos preparando para a conquista das terras. E aí, no meio desse rolê todo, ele já deixou claro aqui pra gente os números, que os números são importantes para a divisão das terras e tal. No meio disso tudo, ele apresenta pra gente um caso, uma casuística, né? Ou seja, um caso que não está na lei. A lei não prescreve. Que é um caso de mulheres, filhas mulheres, que o levirato não cobre, que não tem direito à herança de terra. E aí? Então ele já traz esse caso que a lei não contempla e já dá uma resposta para que no futuro, quando houverem julgamentos sobre esse caso, se utilize esse caso, uma vez que a lei não prescreve. Então vamos ver qual que é o caso aqui. Apresentaram-se as filhas de Salfad, filho de Éfer, filho de Galad, filho de Maqui, filho de Manassés, dos clãs de Manassés, filho de José. Tá vendo? Mais uma vez aqui o filhos de Manassés aparecendo como bisnetos dele. Tá meio estranho isso aqui, né? Os nomes das filhas eram Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Elas já tinham sido citadas anteriormente, isso foi preparado pra gente. O autor ganchou isso aí bem. Elas já tinham sido apresentadas. Nomes lindos, inclusive, pra vocês colocarem nas suas filhas aí, ó. Vou até repetir, ó. Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Olha que nomes mais lindos. Já apaixonei, ó. Pensa, se arrumar a cremosa, o nome dela é Melca. Ficaram de pé à entrada da tenda do encontro perante Moisés, o sacerdote Eleazar, os chefes e toda a comunidade disseram: nosso pai morreu no deserto, não fazia parte dos amotinados contra o Senhor, do grupo de Coré, pois ele morreu por seu próprio pecado e não teve filhos homens. Por que o nome do nosso pai deveria ser riscado do meio do seu clã pelo fato de não ter tido filhos? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Então nós temos aqui as mulheres que apresentam um caso. Olha, a gente tinha um patriarca e os patriarcas, os homens, ganham terra. Só que o nosso pai morreu no deserto. Ele não morreu matado na revolta, ele morreu na mesma época, mas morreu por morrer. E nós somos todas mulheres. Ele não tem nenhum filho homem. A gente vai ficar sem terra? A gente não tem direito à herança porque o nosso pai já morreu? E aí? O levirato não cobre isso, né? Porque elas deveriam, então, se casar, ou um filho... É complicado isso aqui, né? O irmão dele deveria ter dado filhos para ela. É complicado isso. E elas apresentam esse caso. E aí, Moisés? Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Salfaat falaram certo. Dá-lhes uma propriedade hereditária entre os irmãos de seu pai, passando-lhes a herança do pai. E dirás aos israelitas: se o homem morrer sem deixar filho, passareis a herança para sua filha. E se não tiver filha, dareis a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos de seu pai. E se o pai não tiver irmãos, dareis a herança ao parente mais próximo do seu clã, e este a herdará. Isso será para os israelitas uma prescrição de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então nós temos aqui uma resolução de um problema. E, que chorem as feministas, a gente consegue ver um direito feminino muito antes de muitas sociedades antigas. A filha tem direito à propriedade se não tiver nenhum filho que vai herdá-la. Então nós temos um reconhecimento das filhas aqui como possíveis herdeiras, como preceito perene. E agora uma notícia triste. O Senhor disse a Moisés: sobe ao monte Abarim para ver a terra que darei aos israelitas. O monte Abarim, na altura de Jericó, só que do outro lado do rio, então ele consegue subir e ver a terra além Jordão. A terra que nós chamamos de Cisjordânia. Mas para Moisés, que estava do lado de lá, era Transjordânia, né? Era o lado de lá do Jordão. O Senhor disse a Moisés: sobe ao monte Abarim para ver a terra que darei aos israelitas. Depois de vê-la, tu também serás recolhido junto a teu povo, como teu irmão Arão. Pois no deserto de Sim, durante a revolta da comunidade, resististes à minha ordem de afirmar a minha santidade diante deles na questão da água. E aí vem um parênteses: trata-se das águas de Meriba em Cádiz, no deserto de Sim. Então, ou seja, Deus falou: lembra aquele dia que eu mandei você falar com a pedra e você preferiu bater o cajado 2 vezes? Vai lá e vê a terra, que é só isso que vai acontecer, você não vai entrar nela, você vai morrer também. Então já sobe, se despede, prepara aí para você morrer. Moisés falou então ao Senhor, dizendo: que o Senhor, Deus que dá o espírito de vida a toda a carne, estabeleça sobre a comunidade um homem que saia entre a frente deles
e os faça sair e entrar, a fim de que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha que bonito, né? Moisés vacilou, ele percebeu que vacilou, ele arca com as consequências do vacilo dele e ele não pede misericórdia. Ele vira e fala: olha, já que eu vou morrer mesmo, tá certo, eu tenho que morrer mesmo. Até porque ele devia estar cansado, né? 120 anos, ninguém merece, né? Ele vira e fala: mas pelo menos nomeie um novo líder. Então o último pensamento de Moisés é no povo e não nele. Ele fala: ok, eu vou morrer, mas nomeie um novo líder. O Senhor disse a Moisés: toma Josué, que era o Oséias, que mudou de nome para Josué, a gente viu depois, né? Toma Josué, filho de Num, homem no qual há espírito, e impõe a mão sobre ele. Manda-o ficar de pé diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a comunidade, e à vista deles instituiu no cargo. Põe sobre ele parte da tua autoridade para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele ficará de pé diante do sacerdote Eleazar, que consultará por ele o Senhor, segundo o rito dos Urim. Aquelas pedras de Urim Turim que eu falei para vocês, que servem para adivinhar sim ou não, que servem para conversar com Deus, né? Então parece que essas pedras serão utilizadas no rito ali para provar que Deus quer Josué instituído, né? De acordo com sua resposta, sairá e entrará ele e todos os israelitas, com ele toda a comunidade. Moisés fez o que o Senhor lhe havia ordenado, tomou Josué e mandou que ficasse de pé diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Depois, impôs as mãos sobre ele e o instituiu no cargo, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então é isso. Temos aqui um novo líder e uma nova geração. Moisés ainda não vai morrer, ele vai terminar de instituir para o povo o Deuteronômio, ele vai instituir a lei para esse pessoal e vai morrer no finalzinho do livro do Deuteronômio. A partir dali a gente segue para o livro de Josué, em que Josué vai atravessar com esse povo e tomar a terra prometida. Mas já não é mais o livro da lei. Aí é só livro histórico, é só história. A lei encerra com Moisés. Moisés é a lei de Moisés. Então, quando Moisés morre, encerra-se o Pentateuco, encerra-se a Torá, encerra-se o livro da lei. E é por isso que Deuteronômio é o último livro desse nosso bloco aqui, que é o bloco do Pentateuco.